Olá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 18. Hoje nós vamos ver como a sabedoria instrui sobre as virtudes morais e vamos ver o oposto disso também. Eu reuni em blocos os versículos com alguma similaridade, seja por tema, seja por assuntos próximos, para que a gente ande mais rápido na nossa avaliação do capítulo todo do 18 hoje. Vamos lá. Iniciando, nós vamos ver versículos 1 e o 12. Diz assim, versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Versículo 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Veja bem, há uma diferença entre solidão e solitude. Muitas pessoas são solitárias porque não tem outra opção, né? Não tem amigos, não cultivou, não construiu. E a gente sabe que os relacionamentos eles são uma construção. Se você não constrói, né? Se você não cativa e não cultiva, você vai ficar só, solitário. E a solitude é quando a gente, por escolha própria, a gente escolhe momentos a sós, para uma reflexão, para um momento com Deus, para um momento de exame de consciência, de avaliação, e é muito saudável. Nós temos esse momento de solitude, momentos conosco mesmo, de uma autoavaliação. Mas a Bíblia aqui fala do solitário que busca o seu próprio interesse. É aquela pessoa que busca ficar a sós, muitas vezes para a prática do pecado. Porque muitas vezes você está em comunidade, muitas vezes quando a gente não é autêntico, a gente precisa usar máscaras para enganar as pessoas, com aquilo que nós não somos de fato. E às vezes a gente cansa, né? Usar máscara cansa. E aí a pessoa então fala, já que eu não posso usar máscara, eu não quero sustentar quem eu sou de fato em público, eu vou me recolher para eu poder ficar aqui cultivando os meus pecados de estimação, né? E a gente sabe que muitos pecados realmente são cultivados na solidão. Muitas vezes ali no interior do quarto, com o computador, o celular na mão, procurando fazer coisas erradas e cultivando pecados de estimação, ali solitário. Mas a gente sabe que para Deus não há nada que esteja em oculto. Para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele tudo vê e ninguém esconde nada do Senhor. E o texto fala que o solitário que busca o seu próprio interesse, ele está insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria nos leva a vivermos em retidão, seja quando estivermos sozinhos, seja quando estivermos em público. Nós não precisamos usar máscaras, mas nós somos o que somos. Mesmo que não esteja ninguém olhando, nós continuamos a ser íntegros, corretos. Isso é a verdadeira sabedoria. E o texto fala mais adiante, no versículo 12, né, que nós já refletimos isso na última aula que eu falei sobre o capítulo 16, sobre o orgulho versus a humildade. E nós vimos que a sabedoria mora com gente que é humilde. Nós vimos que a antessala da queda é a soberba, porque o soberbo ele vai cair. É só uma questão de tempo. Mas a humildade, a honra, vai diante da humildade. A humildade precede a honra. É assim que funciona nos princípios e valores de Deus, ok? Vamos lá então agora, versículo 2 e 15. 2 diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Mais uma vez, a gente vê que repetidamente, reiteradamente, o sábio fala sobre a aquisição do conhecimento, da aprendizagem, a importância que é nós aprendermos, nós buscarmos o conhecimento. Ele fala que é mais precioso do que o ouro mais refinado.
o conhecimento, o entendimento. E aqui mais uma vez fala sobre isso. E que o insensato, a pessoa que não é sábia, mas que é tola, ela não tem prazer no entendimento, ela não busca, ela acha que não é importante, mas ela externa o seu interior, ou seja, ela fala do que não sabe, e fica evidente para todos que ouvem que aquela pessoa não tem sabedoria, ela não tem conhecimento, mas ela quer dar opinião. Ela nunca estudou do assunto, mas ela acha que sabe, e com bases no vozes da minha cabeça. Né? E o texto vem falar sobre isso. E no 15, o coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Como é importante nós buscarmos incansavelmente o conhecimento. E lembrando que a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Sabedoria não é só ter a informação, mas é ter a transformação. É ter um conhecimento que transforma. É conhecer a Bíblia de tal forma que essa palavra, ela gera mudança na nossa vida. Porque tem muitas pessoas que são ateus. Estudam a palavra, sabem muito de teoria, mas não pratica. Não são sábias. Porque o sábio, ele conhece e ele pratica. E assim para todas as áreas do conhecimento também, né? Conhecimento que gera transformação, que gera mudança. Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar da língua, porque esse é outro assunto também, que repetidamente o autor fala sobre isso. Gente, é difícil, eu acho que é por isso que Salomão fala, é difícil controlar a língua. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e fonte da sabedoria ribeiros transbordantes. Nós sabemos que há uma ligação direta, uma conexão entre boca e coração. Porque a boca, ela fala do que o coração está cheio. E quem é que pode conhecer os corações? Só Deus. A Bíblia diz que o coração, ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, e nós temos que buscar continuamente que o Senhor venha sondar o nosso coração. E examinar se há em nós algum caminho mau, de forma a nos guiar pelo caminho correto, né? E a nossa boca, ela é fonte de sabedoria e ribeiros transbordantes. Veja bem, o que está dentro do coração, a boca fala o que o coração está cheio, extravasa, não é verdade? E se ele é como a fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes, se o nosso coração é fonte de sabedoria, a nossa água vai jorrar como ribeiros transbordantes, gerando cura em nossa volta, gerando vida, gerando bênção para aqueles que estão ao nosso redor. E é assim que os nossos lábios têm que ser. Versículo 6. Os lábios do insensato entram na contenda, por açoites brada a sua boca. Aqui a gente vê como o insensato, ele busca com a própria boca o castigo. Ele não vai ficar impune, ele entra em contenda, ele causa transtorno por onde passa, ele, além de entrar em contendas alheias, ele provoca contendas entre os irmãos, né, o insensato, e ele cava a correção, o castigo com a própria boca. A gente vê exemplos e testemunhos assim, de pessoas que com a própria boca gera problema, causa problema, inclusive para si próprio. Quantas pessoas entram em castigos porque falou demais, porque falou bobagem, porque falou que não devia, falou na hora errada, da maneira errada. Versículo 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Aqui, gente, é o insensato que cai na cova cavada pela própria língua. Ele fala demais que ele próprio se denuncia. E ele cai na sua própria armadilha, na armadilha que os seus lábios cavaram. Versículo 8. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Gente, aqui eu quero falar sobre a questão do maldizente. Deixa eu verificar aqui um outro versículo, acho que é esse mesmo. Do maldizente, né? Pergunto para vocês,
Notícia boa da Ibope. As pessoas gostam de ver nos jornais notícias boas. O que é que atrai a atenção das pessoas? A bagaceira. Separação, crime, morte, traição. Parece que há uma busca natural do ser humano de ser atraído como um imã para esse tipo de notícias. E aqui fica um alerta para nós. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Veja bem, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, aquilo que está nos alimentando. Pode ser prazeroso ali naquele momento, mas aquilo vai trazer para nós nenhum acréscimo. Pelo contrário, vai nos afastar de Deus. Às vezes a gente cai até em pecado, sabe? Como que a gente se alegrasse com o errado, com o mal, com a desgraça alheia. Mulheres e homens, como cristãos, isso não pode acontecer para nós. Eu digo uma coisa, muitas vezes Satanás encontra brecha em nós, não exatamente porque nós estamos falando demais, mas porque nós estamos ouvindo demais. Por que o fofoqueiro fica tão à vontade perto de mim, a ponto de ter liberdade de despejar as desgraças alheias no meu ouvido? Eu preciso refletir sobre isso. Por quê? Que tanta gente chega para me contar as desgraças alheias, as fofocas, né? A gente sabe que tem revistas de fofoca aí fora, mas nós somos servos de Deus. Isso não pode ser atrativo para o nosso coração, que deve ser alimentado com verdade, com bênção, e não com exposição das desgraças alheias. Então, uma reflexão para nós. Às vezes você fala, eu não sei por que meu nome, as pessoas falam de mim, eu nem falo muito dos outros, tá, mas você escuta demais da vida alheia. Presta atenção. Que também é uma forma, tá errado. Se a gente não está pecando em falar demais, podemos estar pecando em ouvir demais e em ouvir errado, né? Então, são petiscos deliciosos, mas são perigosos, que pode causar uma indigestão espiritual em nós, né? As fofocas fazem muito mal à saúde física, mental e espiritual. Não abra os seus ouvidos para fofocas, né? Aí nós temos agora o versículo 13. Responder antes de ouvir é estutice e vergonha. Aqui eu reconheço que é uma dificuldade que eu tenho, porque às vezes quando a pessoa está falando, eu já acho que eu entendi o que ela quer falar, e às vezes eu respondo antes de concluir. E Valmir diz que as mulheres têm essa tendência. Gente, nós precisamos aprender. Eu estou falando para mim, tá? Merilane, você precisa aprender a terminar de ouvir tudo primeiro, sabe? Às vezes nós somos ansiosas e, né, nessa aceleração que tem da vida, que a gente até para ouvir um áudio, a gente coloca na velocidade 2 vezes, vai ouvir um vídeo no YouTube, coloca lá acelerado. Nós precisamos desacelerar, precisamos ouvir. A Bíblia fala que estamos prontos para ouvir e tardios para falar, né? Que Deus, Senhor, tem misericórdia. Eu estava lendo, preparando, Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Né? A gente vê, fruto da boca o coração se farta, que é aquela conexão que nós falamos entre boca e coração. E aqui, gente, o que nós aprendemos, que quando o fruto da boca é bom, não só as outras pessoas que estão à nossa volta são beneficiadas, mas nós próprios somos beneficiadas. É o que diz o texto, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Quem aqui não gosta de ser uma bênção na vida dos outros? De levar uma palavra de cura? Edifica o outro e a gente mesmo. É isso que o texto nos ensina. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
Aqui a gente vê o poder da comunicação nos relacionamentos. Tudo depende de nós, porque está no poder vida e morte a língua. Tem um cara de um lugar lá que tinha um sábio e ele era muito bom para responder, né? Tudo ele tinha uma palavra de sabedoria. Aí teve um homem que falou assim, eu vou pegar o sábio hoje. E ele colocou o passarinho na mão e falou assim, sábio, o passarinho está vivo ou morto? Se o sábio falar que está vivo, eu vou apertar assim, matar e vou mostrar. Não, ele está morto, você errou. Se ele falar assim, está morto, eu vou abrir a mão e o pássaro vai voar. Eu vou pegar ele de todo jeito, não vai ter como agora ele fugir. Eu vou pegar esse sábio. E ele chegou lá, sábio, o passarinho que está entre as minhas mãos, está vivo ou morto? Ele falou assim, só depende de você. Assim é a nossa boca. Só dependia dele, se está vivo ou morto. Ia depender da atitude que ele teria. Assim é o uso da língua. Ele pode gerar vida e morte, só depende de você utilizá-la bem. De nós, olha que responsabilidade. Vida e morte procedem da nossa boca, do uso da nossa língua, que nós possamos usá-la para abençoar, para curar, para edificar, para construir, para gerar vida, em nome de Jesus. Versículo 11, 23. O 11 fala assim, os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. 23. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. Bom, o versículo 11, ele vem mostrar que muita gente confia nas suas riquezas, nos seus bens. Entende que ali é uma fonte de segurança. Quando na realidade, minhas irmãs e meus irmãos, a única coisa que pode nos dar verdadeiramente segurança é o Senhor. É o que diz também o versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então tem muita gente que acha que o dinheiro é sua segurança. Tem gente que acha que é a fama. Tem gente que acha que é o sucesso, que é a vida pública, que é a carreira política, que é um determinado cargo. Mas a nossa segurança está no Senhor. Dependendo da doença, não tem riqueza no mundo que vai te evitar de ter. A morte, não tem riqueza no mundo que te livra da morte. Ela vai chegar para todos. E tem mais, quando ela chegar, a nossa riqueza vai ficar toda aqui. Ninguém vai levar nada. Quando morreu um bilionário chamado aí Rockefeller, perguntaram para o contador dele, quanto Rockefeller deixou? E o contador dele, né, que fazia as contas e tal, lá falou para ele, deixou tudo, ele não levou nada. E é uma verdade, vai morrer, vai deixar, é tudo mesmo, vai deixar tudo. Não vamos levar nada, a nossa segurança está no Senhor e não nas coisas passageiras aqui dessa terra. Gente, e é interessante também um texto que tem lá em Lucas 12, 19 e 20, não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui, que diz assim, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A nossa segurança só está no Senhor. E sobre o versículo 23, né, aqui está falando mais sobre a questão da delicadeza no trato mesmo. O pobre, né, como ele já é lascado mesmo e depende, né, de tudo, a gente, quando você sempre pede por favor, por gentileza, né? O rico, aquele que se acha e descansa no poder da sua riqueza, ele fala com rispidez. Gente, a gente vê isso em muitas posições, não raros, a gente vê médicos que se acham, né, grandes mesmo, e muitos ricos, e falam com tanta dureza, com tanta rispidez. Eu já vi isso, às vezes juízes eu já vi também, e se acham e falam com as partes ali, com tanta arrogância e com a erudição tão grande que eu já vi uma vez a parte, ela não sabia o que o juiz estava perguntando na realidade. Ela não estava entendendo, porque ele falava tão técnico, tão bonito, mas ele não entendia.
E aqui a gente vem entender que todas as pessoas merecem ser bem tratadas e respeitadas, porque são feitas à imagem e semelhança de Deus. Não é porque é rico ou pobre ou isso ou aquilo, todos nós devemos tratar as pessoas com dignidade. É tão bonito, né, quando você vê um médico tratando as pessoas com respeito, a gente até assusta. Quando você vê um juiz tratando, né, com respeito à parte que está ali sentada diante dele. É educação, é humildade, é nobreza. E a gente precisa falar assim, com delicadeza. A delicadeza no trato é um dever de todas as pessoas. Versículo 19 diz assim: o irmão ofendido reviste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. O que ele nos ensina aqui é que uma pessoa ofendida ali na sua dignidade, na sua honradez, ela se torna uma fortaleza impenetrável. Então, nós somos aqui alertados a não ofendermos nem agredir com palavras ou atitudes, que todos devem ser respeitados, né? A gente sabe que muitos judeus foram vilipendiados, agredidos por muito tempo, mas chega uma hora que cansa, sabe? Que eles se levantam mesmo com muita força, porque vai uma hora que você cansa de ser só pisoteado. Então é isso, a gente precisa aprender a tratar as pessoas com respeito, até para a gente ter acesso a essas pessoas, a falar e a nossa palavra ter credibilidade para com essas pessoas. Versículo 22. O que acha uma esposa, acho bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Eu acho tão lindo isso aqui, né? Como uma esposa sábia é uma dádiva de Deus. É um maravilhoso presente. Tem outro provérbio que diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Uma esposa prudente vale muito mais que riquezas. Que adianta um rico, milionário, estar dentro da sua casa com uma mulher rixosa? Ele não tem prazer de voltar para casa. E que responsabilidade para nós, mulheres de Deus, a sermos essas mulheres sábias, mulheres agradáveis, mulheres que vão proporcionar um lar em que todos têm ali o prazer de retornar para dentro da casa, né? Versículo 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que irmão. A gente vê um exemplo muito claro sobre esse texto aqui do filho pródigo. Quando ele saiu para desfrutar, né, dos prazeres do mundo, com a herança que ele, de forma que não foi voluntária, ele adquiriu, mas de uma forma de pressão, de imposição para o pai, ele adquiriu. Enquanto ele tinha muitos amigos, ele tinha muitas festas, ele tinha muitos convites, ele tinha muitas mulheres. Mas na hora que o dinheiro acabou, o que aconteceu com ele? Foi esquecido. Foi trabalhar cuidando de porcos e com vontade de comer a comida dos porcos, porque nem comida os falsos amigos deram para ele. Isso nos ensina que quando nós temos verdadeiros amigos, eles são mais que amigos, eles são irmãos, porque você pode contar com ele no momento bom e no momento ruim. O próprio filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, o pai o recebeu de braços abertos. Ali ele tinha verdadeiramente uma família que o amava, não pelo que ele podia oferecer, mas porque ele era parte da família. Então, o verdadeiro amigo, né? Amigos que são mais chegados que o irmão. Você pode contar mais com aquele amigo do que um irmão que talvez esteja tão longe que não tem como ele te socorrer naquele momento, né? E que o Senhor nos dê graça de termos, assim, amigos valorosos para que a gente possa contar. Amém? Versículo 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Aqui é um alerta para nós não sermos negligentes naquilo que nós nos propomos a fazer, mas nós sermos, a fazermos o nosso trabalho com excelência. Seja lá no nosso trabalho secular, seja no nosso trabalho na igreja, seja no nosso trabalho em casa,
que nós façamos tudo com excelência. O que acontece? Muitas vezes nós somos relaxados, preguiçosos e medíocres, porque nós só queremos, aquilo que é cômodo. E nós somos alertados a termos excelência naquilo que formos fazer. Uma pessoa negligente em sua obra é um desperdiçador incorrigível, porque ele desperdiça seus talentos, ele desperdiça o seu tempo e ele desperdiça as suas oportunidades. Veja bem, o Senhor nos capacitou e a sabedoria ela nos leva a fazer o nosso melhor, o nosso trabalho com a excelência, com o melhor talento que Deus nos capacitou, e não de qualquer forma, mas com o melhor. É para dar aula, eu vou fazer o melhor. É para limpar, eu vou fazer o meu melhor. É para receber na porta os irmãos, eu vou receber com o meu melhor. Vamos buscar sermos excelentes. Versículo 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Nós sabemos que na enfermidade, hoje em dia já é consenso na medicina que a disposição do doente conta muito para o êxito do tratamento. Se a pessoa ali ela já se entregou, gente, não tem remédio que dê jeito, sabe? Quimioterapia, tratamento, a pessoa já se entregou, ela não quer reagir. Mas já se sabe que a pessoa que tem uma boa disposição no tratamento, ela responde melhor às medicações, ao tratamento, à quimioterapia. Então, aqui a gente vê que é muito importante um espírito firme diante dos momentos de enfermidade. E a gente saber, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente saber que Deus está no controle, que a ciência não dá a última palavra, mas o Senhor dá a última palavra. Eu vejo isso muito nítido na vida da Dinha, Quando eu converso com ela, tá ruim, mas eu ia ficar aqui deitada, falei, não vou não, eu vou para a igreja, eu sinto dor, se eu ficar em casa, eu sinto dor, eu vou para a igreja cultuar o meu Deus, não vou me entregar. Dinha, isso é muito importante, na sua cura, no tratamento, que você está aguardando essa cirurgia, a esperar com alegria e com êxito, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Isso era um exemplo para nós, de termos essa atitude positiva diante de circunstâncias tão difíceis e desafiadoras. Aleluias! E é isso que o Senhor nos ensina na palavra dele. E por último, versículo 16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Você sabia que a generosidade abre as portas? E aqui a questão em si não é o presente que você vai entregar. A questão em si aqui é a atitude. Ninguém é tão rico que não precise receber presentes. E ninguém é tão pobre que não tem o que dar. Muitas vezes é o bombom entregue que fala, olha, eu lembrei de você. Olha, eu pensei em você. Você é precioso. Está aqui uma flor que eu apanhei ali no jardim da casa. Lembrei de você. É a atitude, é a atenção, é o cuidado. E quem é que não gosta de uma generosidade? A generosidade abre portas, a generosidade abre caminhos. Que possamos aprender isso, não como um meio de manipulação. Ah, eu estou interessada nisso, vou ser generosa para obter. Não, isso é interesseiro, isso é feio, Isso é uma forma de manipulação. Mas que nós sejamos genuinamente, voluntariamente generosos, de pensar, de se preocupar, de cuidar com o outro, com o próximo. Amém? Quantas lições valiosas tivemos aqui nesta noite. No próximo domingo, entraremos em Provérbios no capítulo 19. Não perca!